Extraordinário dia, minhas amoras, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar um pouco mais sobre o assunto que surgiu no vídeo anterior, sobre complicações, intercorrências, efeito adverso, eventos pós-procedimento. Meu nome é Elizabeth Demarque, sou biomédica esteta e este canal é para dividir com vocês informações sobre saúde da pele, saúde estética e estética avançada. Pois bem, com o crescimento da harmonização facial, seria natural que os problemas relacionados a estes tratamentos aparecessem também. E não demorou muito para isso acontecer. Tenho que lembrá-los que os procedimentos estéticos são eletivos, logo, o paciente não está doente. A procura pela estética é para ficar mais belo, mais bela, né? E a expectativa é grande. Vou falar de algumas terminologias que são utilizadas regularmente na harmonização facial. Intercorrências, complicações, efeito adverso é um pouco menos utilizada, mas são terminologias que existem aí na harmonização facial. Os eventos pós ou tardios. Vou começar pela intercorrência. Já ouviu a frase, quem sai na chuva é para se molhar? Que quer dizer que quem se arrisca não deve temer ou ter receio. Eu, Elizabeth, não acredito nisso, mas é um ditado popular da língua portuguesa, onde quem escolhe um caminho deve estar preparado para coisas boas ou ruins. Todos os principais procedimentos da harmonização facial envolve algum nível de agressão. Vamos lá. Uma toxina botulínica. Você usa agulha. Um preenchedor se usa cânula ou agulha. Uma seção de jato de plasma agride a epiderme, a pele, a derme, para fazer a contração muscular. E por aí vai. Não devemos colocar isso em termos de ser ruim ou ser bom. São instrumentos para obter os resultados desejados. Mas existem 3 ou 4 situações que são absolutamente frequentes e que não devem causar espanto se acontecer, pois não indica erro de técnica, nem reação ao medicamento ou qualquer coisa do gênero. Intercorrência. Ação ou efeito de intercorrer. Ocorrer ao mesmo tempo que outra coisa, que expressa ou denota irregularidade, mudança. Sinônimos: alternativa, variação, irregularidade, desigualdade, mudança. Estas situações são as intercorrências, mas eu prefiro chamar de evento pós-procedimento. Vou tomar água. E as mensagens correndo ali. Um hematoma. A gente consegue controlar através de pomada anti-inflamatória específica.
Um edema, a gente controla com anti-inflamatório. A dor, nós controlamos com analgésico simples. Estes sinais, sintomas, são passíveis de acontecer com os tratamentos mais simples e respondem perfeitamente bem com tratamentos sintomáticos regulares, ou mesmo se autorresolvem em poucos dias. Hematoma. Para evitar um hematoma é simples. Só inserir a agulha onde não tem vaso nenhum. Não vejo por que encaixá-los em situações de maiores riscos, como as complicações, como alguns profissionais o fazem. Penso que o termo seria mais próximo de ocorrência do que intercorrência. Mas não sou eu quem cria os termos, né? Mas a analogia é válida. Quem sai na chuva é para se molhar. Você vai se molhar. Quer fazer o uso de agulha para qualquer procedimento, tratamento em harmonização facial? Grande chance de ganhar um hematoma, de ficar dolorido, de ter um edema localizado. É por isso que coloco todos estes detalhes em primeiro lugar nos consentimentos informados. Depois, eu completo com os demais itens que derivam das complicações. Dito isso, vamos a ela. Complicação. É a evolução desfavorável ou consequência de um procedimento ou tratamento. Pode ser a piora de um quadro pré-existente até o surgimento de algo novo, não previsto. Ação ou efeito de complicar ou de se complicar. Ação de fazer com que fique confuso, difícil. Na medicina, agravamento observado durante a evolução de uma doença. Processo agravante que ocorre no quadro médico de um paciente. Aparecimento de novos sintomas. Sinônimo de dificuldade, complexidade, complicação. Por exemplo, aparecimento de herpes depois de um preenchimento labial. Relato de dores de cabeça depois da aplicação de toxina botulínica. Formação de nódulos depois de um preenchimento de um bioestimulador. São riscos eventuais, não esperados, mas não de todo estranho ao tratamento. Uma coisa importante a ser entendida é uma complicação, ela pode ou não ser iatrogênica, isto é, causada pelo profissional da saúde, independente da intenção. Vou dar um exemplo. Uma obstrução vascular pelo excesso de material de preenchedor. É uma complicação iatrogênica. Um quadro de diplopia, falei certo, após a toxina botulínica, derivada de erro de técnica. É uma complicação iatrogênica. Já uma cicatriz hipertrófica de uma cirurgia, ela é uma complicação, mas é uma complicação não iatrogênica.
é uma resposta fisiológica, muitas vezes. O ponto é que toda complicação demanda uma ação profissional complementar, diferente da abordagem das intercorrências. São ações para resolver novos problemas, que infelizmente surgiram no tratamento principal. Por esta definição, até uma simples assimetria de sobrancelha depois da aplicação da toxina botulínica pode se encaixar como uma complicação iatrogênica. Pense comigo, não era para acontecer. Está diretamente relacionado à técnica, à marcação, à aplicação. Demanda uma ação para solucionar o problema. Aqui entra a necessidade de muitos de se relativizar as coisas. Neste exemplo, se eu falar para um paciente que é uma complicação, ele poderá ficar muito assustado, mesmo sendo uma complicação simples de se resolver. Daí, o que eu faço? Usa o termo intercorrência, como se fosse algo que iria acontecer. Mas não pense você, profissional ou não, que está aqui me ouvindo, é a única pessoa que age assim. Eu confesso que para evitar desgastes com os pacientes, muitas coisas que são de fáceis, muitas complicações fáceis de serem resolvidas, eu acabo usando o termo intercorrência. Porque acalma o paciente ansioso. E explicar diferenças entre intercorrência de complicação, às vezes não cabe na situação. Não naquele momento, não para o paciente. Eventos tardios. Um efeito tardio é um efeito colateral que ocorre meses ou anos após um término de um tratamento. Muitos pacientes que receberam tratamento contra o câncer têm um eventual risco de desenvolver efeitos colaterais tardios. A ocorrência de eventos adversos na realização de preenchimento é resultado da utilização indevida. Imprudência, imperícia, reações alérgicas de ácido hialurônico. Esses eventos são classificados de duas formas, em eventos precoces e tardios. Os eventos precoces são aqueles que aparecem horas ou dias após a aplicação, causando hematoma, eritema, edema, raras as ocasiões de perda de visão e necrose. Já os edemas tardios surgem após um longo período de tempo, a partir de 30 dias da aplicação, ocasionando biofilmes, granulomas, despigmentação, cicatrizes e edema tardio intermitente persistente. Um dos efeitos adversos tardios ocasionados pela aplicação do ácido hialurônico é o edema tardio intermitente persistente, os ETIPs.
que se apresenta de forma recorrente, persistente. ETIP, que se apresenta de forma recorrente e persistente. Até a total absorção do ácido hialurônico no tecido. É uma reação que ocorre principalmente após o uso do ácido hialurônico, apresentando-se semanas ou meses após a sua aplicação. Não está necessariamente atrelada à má aplicação do preenchedor, a técnica. Alguns autores buscam essa relação, outros atrelam ainda a infecções pré-existentes. Mas não há um consenso. Um fator primordial para o uso clínico dos preenchedores no dia a dia, além de todo o conhecimento anatômico, bioquímico do material, da anamnese, né, da sua consulta clínica, da aplicação, é a capacidade do profissional de tratar e amenizar os danos que a injeção dos preenchedores à base de ácido hialurônico podem promover ao tecido dérmico. Pois só por esse caminho se alcança a excelência. Que é a exigência de qualquer paciente? A excelência. E quando falamos efeito adverso, com esse nome, não deve ser nada bom, né? Não é. Adverso. Que se oponha, que contém ou expressa uma oposição. Contrário. Que carrega consigo a desgraça. Que ocasiona infortúnio. Prejudicial. Adverso. Que não é favorável. Que não serve para ser consumido, que não pode ser utilizado, impróprio. Primeiro e mais importante, efeitos adversos só acontece com o uso de medicamentos. Não existe um efeito adverso de uma cirurgia, por exemplo. Denomina-se efeito adverso, ou também chamada de reação adversa, ou efeito colateral, um efeito diferente e indesejado daquele considerado como principal por medicamento. Ou, como a Anvisa define, qualquer resposta a um medicamento que seja prejudicial, não intencional, e que ocorra nas doses normalmente utilizada em seres humanos para profilaxia, diagnóstico e de tratamento de doenças ou para uma modificação de uma função fisiológica. Por exemplo, reação adversa
ao uso de toxina botulínica. Como o surgimento de pontos inflamatórios na área de aplicação, uma reação de angiodema ao uso de um medicamento também se encaixa nesse quadro. Ao identificar um possível efeito adverso ou colateral indesejado, primeiro avalie o quadro. É um fator prejudicial que acontece devido ao uso de um medicamento? Ou seja, não foi, aliás, né? Ou seja, não foi uma coincidência. Só aparece quando o medicamento é utilizado. É possível substituir o medicamento por outro que cumpra as mesmas funções? Por exemplo, não usar o Botox e sim usar o Xeomin. O Botox contém uma proteína carreadora, o Xeomin não. Entendido isto, caberá a você, profissional, tomar as devidas ações para que tudo se resolva da melhor forma possível. Concluindo que eu já me estendi bastante, né? Vou falar. Já aconteceu de um paciente me ligar e falar algo do tipo: isso aconteceu depois do que a doutora fez. Não tinha antes. Não estou desmerecendo a possibilidade, mas nem sempre o que acontece com o paciente tem uma relação de causalidade com o tratamento que você realizou. Como diz o ditado, o seguro morreu de velho. Essa é uma mensagem de precaução. Pessoas que prezam pela segurança morrem de velhice e não por um acidente, por algum acidente. E quem evita isso e protege nós, profissionais, são os termos de consentimento informado. Os nossos valiosos termos. Nestes documentos, os termos, você passa todas as informações aos pacientes e também se protege legalmente, já que o paciente, ao ler, compreender e assinar os termos, ele entende os riscos que os tratamentos estéticos podem trazer. Uma coisa que você deve absorver como um mantra, principalmente na harmonização facial. Tudo que você fala antes para o paciente é informação e orientação. Tudo que você fala depois do acontecido vira desculpa. Bem, já me estendi muito aqui. Então eu deixo um recado aqui para vocês profissionais da saúde. Só acontece com quem faz. Então estude, mas estude muito. Se aperfeiçoe. Tenha protocolos de atendimento de intercorrências, complicações, eventos adversos.
E é só isso que eu posso falar. Estudem muito. Então, hoje eu deixo esse recado para vocês, profissionais. E para você que é paciente, procure um profissional capacitado, habilitado e que saiba lidar com as intercorrências, complicações e os eventos adversos. Fiquem com Deus!